Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Preparem-se porque hoje vamos desvendar uma história que transcende o simples ato de tomar um café. Vamos mergulhar na fascinante jornada de Howard Schultz, o homem que não apenas construiu a gigante Starbucks, mas que reinventou a própria experiência do café para milhões de pessoas em todo o mundo. Esta é a saga de um garoto que cresceu em um conjunto habitacional de baixa renda no Brooklyn, onde o futuro parecia limitado, mas que, com uma visão ardente e uma persistência inabalável, transformou uma pequena loja de grãos em um fenômeno global. Para cada um de vocês que sonha em construir algo grandioso, em encontrar paixão no seu trabalho e em criar uma marca que ressoe com a alma das pessoas, a vida de Howard Schultz é um lembrete poderoso de que a ambição, quando combinada com uma visão humana, pode mudar o mundo, uma xícara por vez. Espero que, ao longo deste vídeo, vocês se conectem profundamente com a incrível capacidade de superação, a intuição afiada e a paixão que moveram este visionário. Que esta narrativa sirva como um choque de realidade, despertando a ambição adormecida em seu peito, e que mostre que os maiores sonhos não são apenas possíveis, mas alcançáveis, se você tiver a coragem de um Howard Schultz. Vamos começar? Prepare-se para ser provocado e impulsionado. Capítulo 1. O início árduo e as raízes da persistência. Do Brooklyn ao sonho de transformar realidades. Nascido em 1953, em Canarsie, um bairro de classe operária no Brooklyn, Nova York, a infância de Howard Schultz estava longe de ser um mar de rosas. Ele cresceu em um conjunto habitacional de baixa renda, onde as oportunidades eram escassas e o futuro muitas vezes parecia predeterminado pelas circunstâncias. Sua família não tinha muitas posses. Em uma ocasião marcante para o jovem Howard, seu pai, um ex-soldado que havia sido ferido na guerra, quebrou a perna trabalhando como motorista de caminhão frigorífico. Sem seguro, sem um sistema de apoio robusto, a família foi lançada em uma espiral de dificuldades financeiras, um período de grande incerteza e privações que moldou profundamente a visão de mundo de Howard. Ele viu de perto a dignidade roubada pela pobreza e a fragilidade da segurança econômica. Se um garoto cresceu vendo a dificuldade tão de perto, sentindo a urgência de mudar sua realidade, o que está te impedindo de lutar com a mesma ferocidade pelas suas ambições hoje? A verdadeira resiliência nasce da compreensão de que você tem que fazer diferente. Desde cedo, Schultz entendeu o valor da persistência e a necessidade de se esforçar para transcender as limitações de sua origem. O esporte, em particular, tornou-se uma válvula de escape e um caminho para algo maior. Ele se destacou no futebol americano, uma paixão que lhe valeu uma bolsa atlética para a Universidade do Norte de Michigan, tornando-o o primeiro de sua família a frequentar uma faculdade. A experiência universitária, embora desafiadora financeiramente, ele precisava trabalhar para se sustentar, ampliou seus horizontes e o expôs a um mundo de possibilidades que ele mal imaginava na infância no Brooklyn. Sua ambição não era apenas sobreviver, era prosperar, não apenas por si, mas pela lembrança do sacrifício de sua família. Após a graduação, Howard trilhou um caminho profissional que, à primeira vista, parecia distante do mundo do café. Ele começou sua carreira em vendas, trabalhando para a Xerox, onde aprendeu as complexidades do mundo corporativo, a arte da persuasão e a importância de entender as necessidades do cliente. Sua habilidade em vendas e seu foco em resultados o destacaram, e ele rapidamente ascendeu na empresa. Mas, apesar do sucesso inicial, havia uma inquietação. Ele buscava algo mais, um propósito maior, um desafio que incendiasse sua paixão. Era a semente da insatisfação com o bom o suficiente, o desejo de construir algo verdadeiramente significativo. Se alguém que já tinha uma carreira sólida ainda buscava,
Um propósito maior. Qual é a sua justificativa para se contentar com o status quo? A ambição não é sobre o que você já conquistou, mas sobre o que você ainda precisa criar. E é por isso que, desde os seus primeiros anos, Howard Schultz não apenas superou as adversidades de uma infância humilde, mas as transformou em um motor para uma resiliência inquebrável e uma sede insaciável por propósito, pavimentando o caminho para uma ambição que o levaria a revolucionar um setor inteiro. Ele não aceitava o destino que lhe foi dado. Ele o reescreveu com cada passo. Capítulo 2. A faísca da epifania. De máquinas de café à visão de um terceiro lugar. O ano de 1981 foi um divisor de águas na vida de Howard Schultz. Enquanto trabalhava como diretor de operações de varejo para uma empresa sueca de utensílios de cozinha chamada Hammarplast, ele notou um fato curioso. Uma pequena torrefação de café em Seattle, chamada Starbucks Coffee Company, estava comprando um número incomumente grande de máquinas de gotejamento de café e de moedores de café. Intrigado, Howard decidiu investigar. Voou para Seattle, uma cidade que se tornaria seu lar e o berço de seu império, para conhecer a Starbucks. Naquela época, a Starbucks, fundada em 1971 por Jerry Baldwin, Zev Siegel e Gordon Boker, era uma modesta loja que vendia apenas grãos de café de alta qualidade e equipamentos para preparo. Era um paraíso para os puristas do café, mas não vendia café preparado para consumo imediato. Howard foi cativado pela paixão dos fundadores por café e pela atmosfera rica em aromas. Contudo, foi uma viagem subsequente a Milão, na Itália, em 1983, que virou sua vida de cabeça para baixo e plantou a semente de sua verdadeira visão. Em Milão, Schultz ficou absolutamente fascinado pela cultura dos cafés italianos. Ele observou que esses locais não eram apenas pontos de venda de café, eram centros sociais, refúgios da rotina diária, locais vibrantes onde as pessoas se encontravam, conversavam, liam jornais e desfrutavam de momentos de comunidade e conexão. Ele viu a paixão, a arte e o ritual por trás de cada xícara de espresso e cappuccino. Era um terceiro lugar, nem casa, nem trabalho, mas um espaço acolhedor para a convivência. A ideia de que o café poderia ser mais do que uma bebida, mas uma experiência social e emocional, incendiou sua mente. Ele viu o potencial de replicar essa magia na América. Enquanto muitos veem apenas um produto, você consegue enxergar a experiência, o sentimento que ele pode gerar. A ambição não é apenas sobre o que se vende, mas sobre a cultura que se cria ao redor disso. Voltou para a Starbucks com uma visão ardente e ousada. Transformar a empresa em algo muito maior. Um espaço que oferecesse essa mesma experiência italiana de café. Ele propôs que a Starbucks não apenas vendesse grãos, mas também preparasse e servisse expresso, cappuccino e café coado, criando esse terceiro lugar de convívio social. E é por essa razão que Howard Schultz, através de uma viagem transformadora e uma capacidade rara de observar e sentir o potencial inexplorado, teve uma epifania que mudaria para sempre a indústria do café, percebendo que a verdadeira oportunidade não estava apenas no produto, mas na experiência e na comunidade que ele poderia criar. Um insight de pura ambição visionária. Capítulo 3. O salto de fé e a luta por uma visão. A teimosia que resgatou um sonho. A visão de Howard Schultz para a Starbucks não foi imediatamente abraçada pelos fundadores originais. Jerry Baldwin e Gordon Boker eram puristas do café. Eles amavam o aroma dos grãos, a arte da torrefação, mas temiam que a venda de bebidas preparadas desvirtuaria a essência de seu negócio, transformando a Starbucks em algo genérico, como uma lanchonete qualquer.
Eles rejeitaram a ideia de Schultz de transformar a Starbucks em uma rede de cafeterias ao estilo italiano, vendo-o como uma ameaça à autenticidade da marca que haviam construído. Essa divergência de visões foi um golpe para Howard, mas não o fez desistir. Quantas vezes sua ideia brilhante foi rejeitada? Quantas vezes a falta de visão alheia te fez pensar em desistir? A superação é continuar mesmo quando aqueles que você admira não enxergam o seu potencial. Com sua visão incompreendida dentro da própria empresa que ele queria revolucionar, Howard tomou uma decisão ousada. Ele sairia da Starbucks e, com a ajuda de investidores que acreditaram em seu sonho, fundaria sua própria rede de cafeterias, a Il Giornale. Ele investiu tudo o que tinha e o que não tinha na construção desse novo negócio. O nome Il Giornale, o jornal em italiano, era uma homenagem aos cafés italianos que ele tanto admirava, e a empresa replicava a experiência autêntica que o inspirou. Músicas clássicas, baristas amigáveis e, claro, o aroma inebriante do café fresco. A captação de recursos para Il Giornale foi uma luta hercúlea. Muitas portas foram fechadas. Investidores não entendiam por que alguém faria uma empresa de café quando já existia tanta concorrência. Schultz ouviu inúmeros nãos, mas sua paixão e sua capacidade de articular a visão do terceiro lugar o mantiveram de pé. Ele conseguiu reunir o capital necessário, inclusive de alguns investidores que mais tarde o apoiaram na aquisição da própria Starbucks. O sucesso da Il Giornale foi inegável. A paixão de Schultz, sua atenção aos detalhes e sua crença inabalável na experiência do cliente conquistaram rapidamente o público de Seattle. As pessoas amavam o ambiente, a atmosfera e, claro, o café. 2 anos depois de fundar a Il Giornale, em 1987, surgiu a oportunidade que mudaria sua vida e a história do café para sempre. Os fundadores originais da Starbucks decidiram vender a empresa. Eles queriam se concentrar em outro negócio e viam a Starbucks como um fardo. Howard, sem hesitar e com a visão clara do que a marca poderia se tornar, reuniu recursos, uniu investidores e, por os 3,8 milhões, um valor que esgotou seus próprios recursos e exigiu um esforço gigantesco de captação, comprou a Starbucks. Ele não apenas comprou uma empresa, ele comprou um sonho, a visão que um dia havia sido rejeitada. E é por essa razão que Howard Schultz, através de um salto de fé e uma luta incansável contra o ceticismo alheio, demonstrou que a teimosia em defender uma visão e a disposição de arriscar tudo são essenciais para transformar um sonho rejeitado em uma realidade gloriosa, resgatando não apenas uma empresa, mas a própria essência de sua ambição. Capítulo 4. A Era da Expansão e a Filosofia Humana. Do café à criação de uma cultura global. Sob a liderança de Howard Schultz, a Starbucks deixou de ser apenas uma torrefação de grãos e uma pequena cadeia de cafeterias para se tornar uma potência global, com milhares de unidades espalhadas pelo mundo. Sua expansão foi agressiva, mas estratégica. Ele não queria apenas vender café, ele queria vender uma experiência consistente e acolhedora, um lugar onde as pessoas se sentissem bem-vindas, um espaço familiar em qualquer canto do mundo. A visão do terceiro lugar se tornou o mantra da empresa. Schultz democratizou o café especial, tornando lattes, cappuccinos e frappuccinos parte do vocabulário e do ritual diário de milhões de pessoas. Ele focou na padronização da qualidade, mas também na personalização da experiência, transformando o barista em um artesão e cada xícara em um momento especial. A Starbucks investiu massivamente em treinamento de funcionários, em design de lojas e em marketing de relacionamento, criando uma comunidade de amantes do café. Mais do que isso, Howard construiu uma cultura corporativa focada em valores humanos, algo raro para uma empresa de varejo em rápida expansão.
Ele insistiu em oferecer benefícios inovadores e abrangentes aos seus funcionários, que ele chamava de parceiros. A Starbucks foi uma das primeiras grandes empresas a oferecer seguro-saúde completo e opções de ações para todos os funcionários, incluindo os de meio período, muito antes de ser comum. Ele acreditava que, tratando bem seus parceiros, eles tratariam bem os clientes, e isso, por sua vez, levaria ao sucesso do negócio. Essa filosofia humanizada foi um pilar fundamental para a lealdade dos funcionários e para a experiência positiva do cliente. Sua ambição é puramente monetária, ou você busca construir algo com valores que beneficiem todos os envolvidos? A superação não é só sobre o seu ganho, mas sobre o legado que você constrói para os outros. A Starbucks enfrentou desafios, claro. A crise financeira de 2008 foi um golpe duro. Schultz, que havia se afastado da gestão diária, retornou como CEO para resgatar a empresa, que estava perdendo sua alma e sua essência. Ele tomou decisões difíceis, como fechar milhares de lojas por algumas horas para retreinar todos os baristas na arte do expresso, priorizando a qualidade sobre o crescimento desenfreado. Essa decisão, que parecia loucura para o mercado, reafirmou seu compromisso com a experiência do café e com a cultura da empresa. E é por essa razão que Howard Schultz, através de uma expansão agressiva, mas com uma filosofia profundamente humana e uma obsessão pela experiência do cliente, transformou a Starbucks em um fenômeno cultural global, provando que o sucesso duradouro se constrói não apenas com um produto, mas com uma cultura e valores inegociáveis. Capítulo 5. O legado além da xícara. A inspiração para empreender com propósito. Howard Schultz se afastou do cargo de Penn CEO da Starbucks algumas vezes, mas sempre mantendo uma ligação com a empresa que ele transformou. Sua vida é um testemunho vivo de que o sucesso não é definido por onde você nasce, mas pela sua visão e pela sua capacidade de perseverar. Sua história é um lembrete poderoso para todos nós que sonhamos em construir algo grandioso. Visão é fundamental. Ele viu o potencial de uma experiência em um produto. Você está apenas vendendo o que é fácil, ou está buscando o que é realmente significativo e pode criar uma conexão emocional com seus clientes? Paixão genuína. A paixão de Schultz pelo café e pela experiência era contagiante. Seu projeto, sua ideia, te movem com a mesma intensidade? Ou é só mais um negócio? Resiliência incansável. Ele ouviu nãos dos próprios fundadores, mas não desistiu de sua visão. Quantos nãos você aceita antes de jogar a toalha? Sua ambição é forte o suficiente para suportar a rejeição e seguir adiante. Foco no terceiro lugar. Ele não vendeu café, vendeu um lugar para as pessoas se conectarem. Qual a experiência, o sentimento que seu negócio proporciona, além do produto ou serviço? Cultura e valores. Sua aposta em tratar os funcionários como parceiros se provou um diferencial competitivo gigantesco. Você está investindo nas pessoas que constroem seu sonho ao seu lado ou apenas as vê como custos? A história de Howard Schultz não é apenas sobre um homem que construiu uma gigante do café. É sobre a personificação da capacidade de transformar uma ideia em uma cultura, uma marca em um estilo de vida. É sobre a ambição de ir além do lucro e construir um legado que impacta a vida das pessoas. De um conjunto habitacional no Brooklyn, ele nos mostra que, com a xícara certa de paixão e persistência, qualquer um pode aquecer o mundo e criar algo verdadeiramente global. E é por tudo isso que a história de Howard Schultz é uma inspiração para empreendedores de qualquer segmento, um testemunho vivo de que o sucesso verdadeiro vem da ousadia de transformar uma paixão em um propósito e um produto em uma experiência humana inesquecível. Ele construiu um império com café e você. O que está esperando para transformar sua paixão em um legado?